Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Mais 3 capítulos do livro de Juízes. Hoje capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Começamos ontem a falar do chamado de Gideão, Deus escolhendo os improváveis, como me escolheu, te escolheu para uma grande obra. E agora o capítulo 7. Capítulo 7 fala da grande vitória de Gideão sobre os midianitas. E aí você vai ver, lendo o capítulo 7, que Deus pega aquele número tão grande de pessoas que estavam com Gideão e reduz ao número de 300 homens. 300 homens. Porque a vitória ali não dependeria exclusivamente da força de quem estava guerreando. A vitória dependia do Senhor. Então Deus reduz o exército de Gideão a 300 homens para trazer essa mensagem. A vitória seria pela mão do Senhor. Então, do verso 1 ao verso 8, é o momento onde este exército ele é diminuído. E Gideão agora vai batalhar com os 300. Gideão e os 300. Verso 7. E o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens, que lamberem a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Então você vê Deus pegando 300 homens, pastor, mas venceu um grande exército só com 300 homens, parece filme de Hollywood, parece, mas não é, é a Bíblia. Deus queria mostrar, não só para Gideão, para os 300, mas para toda a nação, que aquela vitória era uma vitória vindo da mão do Senhor. Quando Deus está conosco, não depende, irmãos, a quantidade de pessoas que estão à nossa volta, que vão nos ajudar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a realidade bíblica. E aí, quando eu olho aqui, do verso 9 ao verso 15, o que eu vejo? O sonho do homem midianita e sua interpretação, que vai fortalecer ainda mais a fé de Gideão. Olha o verso de número 9, que diz assim, verso 9... Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levanta-te e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Era numeroso como nuvem de gafanhoto, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Coisa linda. Gideão, após a pedida da confirmação, ele ainda tem dúvida. E não critique Gideão. Imagina você vencer um grande, numeroso exército com milhares e milhares de pessoas, com apenas 300. Mas Deus diz a ele, vai lá no acampamento e você vai ouvir da boca do seu inimigo o que ele sonhou, e isso vai te dar fé. Então ele vai e vê o sonho do homem midianita, a interpretação desse sonho, porque eles próprios dão a interpretação. Eles dizem, é a espada de Gideão, Deus entregou. E aí Gideão não vai ter dúvida. E aí do verso 16 ao verso 25, é a estratégia de Gideão e a derrota dos midianitas. Eu gosto muito disso porque o nosso Deus é um Deus que nos dá a vitória. Mas Gideão tinha uma estratégia. Deus deu a ele uma estratégia e ele usa essa estratégia. O que eu posso aprender aqui no capítulo 7? Eu destacaria aqui a soberania de Deus. Esse Deus soberano que escolhe os meios e muitas vezes inusitados e pessoas improváveis para manifestar o seu poder. Escolheu Gideão, apenas 300, e de uma forma totalmente diferente. Ele vai dar a vitória a ele. E aqui resta para mim e para você entender que o melhor caminho é uma dependência total de Deus. É isso que Juízes capítulo 7 nos ensina. E aí nós chegamos aqui no capítulo 8. Capítulo 8, ele fala
das consequências da vitória de Gideão. E aí do verso 1 ao verso 21, Gideão persegue os reis midianitas, Zeba e Zalmuna. E olha o que diz o verso 1. Os eframitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Aqui você vê um líder que está seguindo a orientação de Deus, está tendo vitória porque foi obediente a Deus, mas vem críticas. Ah, pastor, eu não suporto crítica. Aprende a suportar crítica. Se você quer seguir a orientação de Deus, apesar da sua vitória, vai ter crítica. Ele, porém, lhe respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que todas as colheitas de Abié? Deus entregou os líderes medianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. E aí Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos seus homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Nessas vitórias, eu gosto muito desse trecho porque você vê que Deus entregou 300 homens na mão de Gideão e nenhum deles pereceu. Nenhum deles pereceu. E aí, nós vamos ver no verso 24 ao verso 27, Gideão faz um éfode que mais tarde se torna uma armadilha para Israel. Olha o verso 24. Verso 24 diz assim: e prosseguiu: só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco das suas partes de depósito. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade a daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e a sua família. Então Gideão quer fazer ali um manto, uma capa sacerdotal, mas com o passar do tempo, aquele povo começou a olhar para ele e fazer dele um objeto de adoração. Pastor, mas como? Por que adoraram esse manto sacerdotal? Porque eles estavam debaixo de uma influência de um povo idólatra e eles se tornaram idólatras. Quando você anda com pessoas idólatras, você vai começar a se tornar idólatras como eles. E aí nós vamos ver que do verso 28 ao 35 vai ser a paz de Israel durante a vida de Gideão. E aí nós vamos ver a idolatria após a sua morte. Novamente, após a morte desse juiz, ou de um juiz, o povo segue o caminho da idolatria. E aí vamos para o capítulo 9. Capítulo 9 fala da rebelião de Abimeleque. Olha o verso 1. Abimeleque, filho de Jeruboal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, disse a eles, e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jeruboal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembra-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Então aqui nós temos agora Abimeleque, filho de Gideão. Ele mata seus irmãos e se torna rei de Siquém. E aí nós vamos ter o verso 7 ao verso 21. É algo que é muito usado quando vamos falar de liderança, que é a parábola de Jotão. E a parábola de Jotão, ele adverte contra a realeza de Abimeleque. É ele dizendo, olha, verso de número 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, e aí ele conta essa parábola, dessa reunião ali na floresta, onde elas iam levantar um rei, e o rei que elas levantaram disse, olha, vai ser um problema, porque quando você vai assim, verso 14, finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. E aí ele conta essa parábola dizendo que todos os outros se ausentaram,
Coloca o espinheiro. E aí ele vai dizer, o espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Então, Deus vai falar justamente sobre esse Abimeleque. Ele foi capaz de matar os seus irmãos, imagina o que ele faria com todo o povo. E aí nós vamos ver, do verso 22 ao verso 57, o conflito entre Abimeleque e os homens de Siquém, que vai resultar na morte de Abimeleque. O que o capítulo 9 me ensina? Eu quero deixar com você. Novamente, consequências do pecado. E como que ambições egoístas, no caso desse homem do capítulo 9, Abimeleque, ambições egoístas, podem levar à destruição não só uma família, não só uma cidade, mas uma nação. Isso é muito triste. Eu destacaria aqui que Deus é um Deus justo e que ninguém escapa da consequência dos seus atos. E o capítulo 9 nos mostra isso. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele colherá. Então eu quero encorajar você, irmão, a buscar uma liderança que honra a Deus. E aqui fica a parábola de Jotão. Cuidado, você pode estar colocando sobre você. Você pode estar se colocando debaixo de uma liderança, de um espinheiro. E depois não reclame. Não reclame dos espinhos, não reclame das consequências, não reclame. Então escolha bem qual será a sua liderança. Que Deus abençoe você. Amanhã vamos para mais 3 capítulos do livro de Juízes. Deus te abençoe.